Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para explicar um pouco sobre a disciplina, né, Sistemas Digitais. Vou tentar ser bem resumido, tá, nesse vídeo. Tá? Já passei um material para vocês sobre uma introdução de microcontroladores e microprocessadores, para vocês verem a diferença, né, de um sistema microprocessados, tá? Então, já que temos conhecimento na eletrônica digital, vamos entender um pouco sobre os microprocessadores e os microcontroladores, o que eles podem fazer e como programá-los, né? Então, existe uma grande diferença de microcontroladores com microprocessadores, né? São máquinas construídas a partir de um circuito eletrônico digital, sequencial e combinacional, capaz de automatizar tarefas e processos, ou até mesmo de realizar qualquer tarefa que quisermos que eles façam, desde que informemos todos os procedimentos que eles devem realizar. Tá? Então, isso está tudo unificado dentro de um circuito integrado, né? De um IC, tá? Da placa do circuito impresso. Então, o microprocessador ele é constituído, né, dentro de um CI com uma CPU, né, e uma unidade de controle e uma unidade lógica aritmética, tá? Então essa é a arquitetura de um microprocessador, tá? Então eles têm essa função dentro deles aí, né? Essa unidade de controle, né? E essa ULA, que é a unidade lógica aritmética, tá? Então ele tem esses comandos, né? De fazer essas atividades, né? Então a UC tem é responsável pela interpretação do comando de controle das atividades, e a ULA é responsável por todas as operações matemáticas e lógicas dentro de um computador. Então aí vocês veem aí a estrutura, né, de um microprocessador, e aqui a gente consegue ver alguns modelos de microprocessadores que fica no teu notebook, né, no teu desktop e etc. Muitos de nós não sabemos comprar a máquina, né, devido aos microprocessadores, né? Tem uns que compram só por design, mas na realidade não verifica qual é a capacidade dele para atender a sua necessidade, tá ok? Então eu tenho da fabricação aí da Intel, né, com processador i7, e eu tenho AMD, tá? E tenho um Braille. Já o microcontrolador é um pouco diferente, é um componente que é o mesmo Involucro, agrega, além da CPU, vários periféricos como memória, temporizadores, conversores, portas de comunicação e muitos outros, né? Isso dentro de um circuito integrado, tá? Então ele tem uma versatilidade, facilidade de atualização de projeto e simplificação do hardware necessário para o seu funcionamento, tá? Então, e aqui eu tenho a parte dos periféricos, né, dele, minha arquitetura, né? Tem a memória de dados, memória RAM, memória de programa ROM, e tem os time, né? Tem umas portas seriais, tem as portas I/O, entrada e saída, tá? E aqui eu tenho o meu conversor de analógico para digital e digital para analógico PWM, ok? E aqui eu tenho meus modelos, né, de integrado, né, da família 16F, né, da Microchip, tá? E aqui tem alguns modelos que pode ser trabalhado, né, e visto no mercado aí. Mas o nosso estudo em si, ele trabalha na família 18F, né, que é o integrado que a gente vai trabalhar, que é o microcontrolador 4520 ou 4550, né, onde o nosso kit suporta. Mas geralmente a gente trabalha no kit de simulação do 4520, tá? Então os microcontroladores são fabricados pela Microchip tecnológica da família PIC. São divididos em várias séries, né, como série 10, 12, 16, 18, 24, 30, 33 e 32. Cada série dessas contém dezenas de modelos de microcontroladores e com características semelhantes, né? As séries 10, 12, 16 e 18 são compostas por microcontroladores de 8 bits,
enquanto da família 24, 30 e 33 são compostas, né, de microcontrolador 16 bits. Tá, ok? Aqui eu tenho as características principais do PIC, né, do 2420, 4420, 4520 da família 18F. Tá? Então a gente consegue ver as características de cada um deles. Tá? Eu verifico aqui as portas I/O, né, entrada e saída, né. Então no 4520 aqui eu tenho meus portos A, B, C, D e E, né. Eu tenho as minhas fontes de alimentação e eu tenho outras características que você pode ver aí no manual. Tá? Aqui eu tenho a minha arquitetura em si, como é que funciona a parte interna do 18F, do microcontrolador, né? Então são os terminais deles, né? Que você vê dessa forma aí, dessa arquitetura, o funcionamento dele, né? E são os ports que você consegue ver para poder você habilitar aí na sua programação. Bem, aqui eu tenho um processador CISC, né? Ele é um computador com um conjunto complexo de instruções, é capaz de executar várias centenas de instruções complexas diferentes, sendo extremamente versátil. Alguns fabricantes, porém, resolveram seguir o caminho oposto, criando o padrão RISC, né? Que ele tem um computador com um conjunto de reduzir as instruções, né? Ao contrário dos complexos CISC. Os processadores RISC são capazes de executar apenas algumas poucas instruções simples. Justamente por isso, os chips baseados nessa arquitetura são mais simples e muito mais baratos. Outra vantagem dos processador RISC é que, por ter um menor número de circuito interno, pode trabalhar a frequência mais alta. Então, a partir da série 18, né, do PIC, a arquitetura RISC foi otimizada para obter uma alta performance com a utilização de um compilador C, né? Esse é o caso do microcontrolador 4520, usado como base para o nosso estudo, com 32 por 16 de memória de programa, com 1536 por 8 de memória RAM e 256 por 8 de EEPROM, né? Capacidade de operar até 400 MHz de frequência do clock. Além de vários periféricos, como o módulo de timing, né? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 e 3, os conversores analógico e digital, e entre outros aí que vocês conseguem ver. Aqui eu tenho a parte da minha pinagem, né? Da minha pinagem do meu microcontrolador 4520, possui 40 pinos, contém 5 ports, né? De entrada e saída, com os ports A, B, C, D e E, com exceção dos pinos de alimentação V, PDD e VSS. Todos os outros pinos são multiplexados com as outras funções, como mostra a figura abaixo aí, tá? Observe também que os ports A, B e C e D possuem 8 pinos de cada, respectivamente, né? Então você vai fazer as suas configurações aí dentro dele. E o port possui apenas 4 pinos, né? Somando todos os pinos, chegamos no valor de 36. Então aí eu tenho o meu circuito integrado, né? De uma forma mais clara que você consegue ver, tá? E aí você verifica as pinagens de cada um deles junto ao manual, tá? Então tem a descrição de cada pino desse, o que é que corresponde, né? Então, MCLC é a função reset, VPP é a atenção de programação e RE é o pino digital, né, da memória TTL, tá? Então, são essas condições que eu vou verificar na forma da minha pinagem, tá? Então, em outros você consegue ver aí, tá? Dentro do manual, tudo bem? Esse material vai ser passado tudo para vocês, tá? Dentro da sala virtual. Por que a gente está vendo isso, menino? Porque a gente precisa saber qual o microcontrolador que a gente está trabalhando para que a gente possa estar tendo essa condição de informação, tá? Então eu tenho a minha configuração aqui do meu oscilador do PIC 4520, né? Ou seja, PIC 18F4520 possui 10 formas diferentes de funcionamento do oscilador. A escolha do tipo de oscilador é efetuada pelos bits, né? Configuração, as opções disponíveis para o oscilador são LP, o cristal a baixa frequência, até 200
kHz, XT cristal ressonador até 40 MHz e o HS é o cristal ressonador de alta frequência acima de 40 Hz, tá? Então a gente vai estar escolhendo aí da melhor forma possível aí para que possa trabalhar nisso aí, ok? Bom, aqui eu tenho um oscilador cristal, a parte de configuração dele, né? Quando a explicação exige uma boa precisão do oscilador, como aquelas que envolvem o uso de temporizador, por exemplo, o cristal ou o ressonador pode ser uma boa opção para o oscilador. Então, a figura 4 mostra que como conectar, né? E o cristal. E a figura 5, como conectar um ressonador de 3 pinos do PIC 18F4520. A opção para os bits de configuração neste caso deve ser dentro do oscilador LP, X, HS ou HSPL. E a frequência do oscilador será definida pelo cristal ressonador, tá? Então essa é a forma de verificar as configurações dele aí, do que a gente vai trabalhar, tá? Então eu tenho aqui capacitores, né, acoplado nesse circuito, tá? E aqui eu tenho o cristal e a alimentação dele, e aqui eu tenho a minha entrada do meu oscilador 1, 2, tá? Então aqui você vê aqui o tipo de capacitor que você vai usar nele, né? Então geralmente se trabalha com uma frequência de 4 MHz, né, do cristal, do XT, e o capacitor de 15 picofarad, tá? Então aqui eu tenho a memória do PIC, né? Desse PIC a gente está trabalhando, ele trabalha com uma memória flash de 32x16, memória RAM 1516x8 e memória APRO 256x8, tá? Então a memória flash refere-se a um tipo particular de APRO, siga em inglês, é memória somente de leitura programável, apagável eletricamente, e nada mais do que um chip de memória de computador que mantém informações armazenadas se há necessidade de uma fonte de energia. Ela é frequentemente usada pelo um eletrônico portátil, tais como dispositivo de música digital, MP3, smartphone, câmeras digitais, bem como no dispositivo de armazenamento removíveis ou populares como pendrive, tá? Memória de programa. Como nós sabemos, a memória de programa ROM e EPROM é de tipo não volátil, ou seja, pode ser energizar nosso tipo de microcontrolado e não perderá o programa gravado, tá? Então, a figura que vocês vão ver a seguir aí mostra o mapeamento da memória do programa, né, do PIC 18F. Observe que nele tem uma implementação, ou seja, tipo como fosse umas gavetas, né, da memória, para capacidade para armazenar 16 bits em cada localidade. A memória do programa 18F4520 é o tipo Flash ROM, que permite que seja efetuada até 100.000 gravações, né? Apagamento com tempo de retenção garantido que o fabricante de 40 anos, com uma possibilidade tão elevada de gravações. Apagamento do PIC 18F4520 é uma ótima opção para ser utilizada nas fases de desenvolvimento de aplicações de projetos, tá? Então aqui eu tenho a minha forma de armazenamento das memórias, tá? Então eu tenho alta prioridade de interrupção de um vetor, né? E eu tenho baixa prioridade de interrupção do vetor, tá? Então Right Priority Interrupted Vector e Low Priority Interrupted Vector são essas condições de interrupção alta e interrupção baixa dentro de um vetor. E aqui eu tenho a memória dentro do chip, né? Então essa memória RAM, SRAM, significa a estática de acesso aleatório em português. É um tipo de memória de acesso aleatório que mantém os dados armazenados desde que seja mantida sua alimentação, não precisando que as células armazenem os bits seja atualizado do tempo em tempo, tá? Então a memória RAM é do tipo volátil e todas as vezes que desenergizarmos nosso sistema perderemos as informações nela
armazenada, tá? Então essa memória é implementada memória SRAM, está dividido em 16 bancos e 256 localidades, cada com a capacidade de armazenar 8 bits em cada localidade. A memória de dados está dividida em dois grupos, são eles SFR, é o registrador com facilidade específica, e o GPR, né? Registrador de uso geral. Os SFRS são registradores utilizados no controle da CPU e na configuração dos periféricos, enquanto os GPRS são utilizados para armazenamento de dados temporários gerados ou manipulados pelo programa, tá? Então aqui são as informações que são contidas dentro dele, né? Dentro da memória, né, de dados do PIC 4520, tá? E aqui eu tenho as minhas especificações do meu registrador com a finalidade de especificar o PIC 4520, né? Então isso você, antes de você fazer a sua programação, você verifica as informações dos bits que vocês precisam habilitar, tá? Então vamos só passando aqui um pouquinho. Aqui eu tenho a minha função reset. O reset é extremamente importante no desenvolvimento de aplicações. Mais uma vez, é um recurso negligenciado pelos projetistas. Quando ocorre um reset, a execução do programa interrompida, os microcontroladores voltam ao início do processamento. O endereço inicial do processamento do microcontrolador é o PIC, né? Com essa linha aqui que acontece lá naquela primeira gaveta que a gente passou. O PIC 4520 pode ser resetado de várias formas diferentes, podendo ser identificado por software de origem do reset, tomada de decisões pertinentes. Esse procedimento pode deixar o sistema mais robusto, com maior interatividade do usuário. Um reset, né? No PIC 4520 pode ser provocado por power reset em operação normal através do pino MCLR, reset um dos power managed modes através do pino MCLR, e entre outros, né, que pode ser também trabalhado com hot dog time, tá? Então, e aí a gente vê essa parte do reset. O power on reset, POW, né, é o primeiro reset que ocorre no microcontrolador. Ele acontece quando é detectado a tensão de alimentação no microcontrolador. Em outras palavras, o POW ocorre quando o circuito é energizado, embora o pino MCLR possa ser conectado à alimentação ao pino de alimentação VDD, conforme mostra a figura aqui abaixo, que é esse cara aqui, tá? Então aqui eu tenho o meu reset. Se eu quiser resetar ele lá, eu posso dar essa condição, tá? E aqui eu tenho a minha informação do Power Uptime, né? É o circuito RC interno responsável pela temporização, PWRT. Em recurso que precisa ser ativado, é o seu objetivo manter o microcontrolador em reset até a tensão de alimentação esteja estabilizada. O delay gerado pelo PWRT até o timing out pode variar conforme o chip, com a temperatura, com a tensão de alimentação VDD ao PWRT é ativado na hora da gravação pelos kits de configurações, tá? Então só uma forma de você verificar isso aí. Já esse outro pino, né, hot dog time, trata de um recurso muito poderoso utilizado para evitar a paralisação do sistema em caso de travamento do oscilador devido a uma interferência eletromagnética ou qualquer outro tipo de ruído que faça parar de oscilar, exceto em caso de efeito no oscilador, tá? Então esse hot dog time nada mais é de que um cão de guarda aí do microcontrolador, que ele vai te dar essa função. E aqui são as portas de entrada e saída, né? I/O. Quando o microcontrolador é configurado com o pino I/O, entrada e saída, o pino digital ele pode ser configurado com entrada ou saída de dados quando configurado como digitais nos ports A, B, C, D e E. Um pino configurado com uma entrada pode receber informações digitais de 0 ou 1 com aquela vinda de um botão e um sensor, etc. Um pino digital configurado como saída pode fornecer para uma carga ou para outro elemento do sistema de informação digital, em forma que acionar um LED, tipo assim, e ligar o motor.
né, fechar uma eletroválvula, etc. São projetos que você vai tentar desenvolver durante a sua programação. Então essa aqui é a forma de você verificar as configurações do porte A, né? E aí possui 8 pinos, né? 8 pinos aqui, ó, 0 a 7, né? De 0 a 7. E aqui eu tenho o meu endereçamento dele, tá? Por isso que a gente precisa saber bastante eletrônica digital. E tem ele é configurado com entrada ou saída quando está funcionando com os pinos digitais, o registrador porte A, mapeando a memória RAM e o endereço F8H. É o elo entre o software e o hardware, né, conforme mostra a figura aí 4.1, tá ok? Vamos lá. E aqui eu tenho o LET, né? O LET nada mais é um circuito sequencial biestável assíncrono, ou seja, é um circuito construído por portas lógicas capaz de armazenar um bit de informação onde a saída de certos instantes depende de dois valores de entrada do instante mais os valores anteriores da saída. Isso é do seu estado atual, onde a saída muda a qualquer instante de tempo, podendo ter ou não várias variáveis de controle em seu nome, significado em português, trinco ou ferrolho. O LET basicamente são memória de 1 bit, tá? E aqui eu tenho uma informação relacionada quanto ao pino de configuração como saída, tá? Então, pessoal, para não ficar muito pesado nas informações, por hoje a gente para aqui, né? E aí a gente continua na parte Mas deixa eu concluir logo essa parte que falta bem pouco, é isso que eu queria saber mesmo. Quando o pino está configurado com a saída ao nível lógico aplicada ao respectivo bit, o registrador porte A aparece naquele pino, e o mesmo não acontece quando o pino está configurado com uma entrada. Nesse caso, quem define o nível lógico aplicado é o pino do hardware externo conectado a ele. O registrador porte A permite efetuar a leitura do pino configurado para a entrada de determinado nível lógico aplicado, tá? Então, a verdade é que existe um LET ligado a cada pino do porte A, é formado quando escrevemos o valor do registrador do porte A, informações, né? Então, se você observar bem aqui, o LET estão mapeados na memória de dados com o registrador SR, que está acesso ao LET do porte A, e o registrador LAT, né, está mapeado ao endereço de F80H. Outros portos também possuem LETs e registradores LETs, né? LET A, os LETs na realidade, mapeando a memória RAM, tá? Então aqui você vê aqui nessas configurações, uma vez que os pinos e o porte estejam configurados como digitais, o registrador TRIS, né, irá configurar os pinos como entrada ou saída, e o registrador TRIS A configura o porte, configura os pinos do porte A, e o registrador TRIS B e os pinos do porte B, assim sucessivamente. A figura 4.2 mostra essas informações aí, tá? Que ele está te mostrando aqui. O TRIS A, né, junto com a pinagem do porte A, tá? E aqui eu tenho o endereçamento dele aqui, ok? Então aqui eu tenho só uma informação como é que ele poderia ser configurado dentro lá do teu programa, né? A fração do código que seguir mostra como iniciar os pinos de porte A como digitais. Observe que para configurar os pinos RA, RA3 e RA0 como digitais, é preciso iniciar o registrador ADCOM com o valor 0 por 0F. Veja também que os portes RA e RA2 e RA1 foram configurados com os pinos de entrada e os demais pinos do porte A como saída. Então aqui, quando for fazer a minha configuração lá, eu tenho que colocar porte A recebe 0, então, ou seja, que tem essa função, ele limpa a porta. E o LET A recebe 0, né, limpa o LET A. E o ADCOM 0 por 0F, né, configura os pinos RA e RAS, né, e RA0 como digitais, e o TRIS, que recebe 0 por 06,
configura o RA2 e o RA1 como entrada e os demais pinos de porta de saída, tá? Então, meninos, agora sim nós finalizamos as nossas informações de hoje, as nossas aulas, tá? A parte de trabalhar com PIC não é fácil, tá? É um tipo de microcontrolador, de tipo de programação mais complexo do que você trabalhar com o Arduino, tá? Então vamos ver como é que a gente vamos trabalhar da melhor forma possível com vocês à distância aí. Espero que vocês tenham entendido e todo esse material ele vai estar disponível lá no mural para vocês, para que vocês possam fazer a leitura de vocês. E aí eu vou estar mandando algumas informações para vocês como baixar o software, o simulador, tá? E aí como vocês já trabalharam com Proteus, fica mais fácil da gente tentar desenvolver aí dentro dessa plataforma aí do Proteus, tá? Então, meninos, espero que vocês tenham entendido nessa leitura. É um pouco meio complexo mesmo trabalhar com o microcontrolador PIC, né? Tá? Mas a partir do momento que a gente fez o nosso primeiro programa aí de acender um LED lá na configuração aí, dentro da linguagem C de máquina, a gente consegue fazer os demais tipos de programa, tá? Então, pessoal, até mais. Nós nos vemos na próxima aula aí, tá? E aí, um abraço para todos aí. Tenham um bom dia e uma boa tarde para todos.